Queria também aqui registrar o meu contentamento, a nossa satisfação de ter participado da solenidade anteontem no Palácio do Planalto, que amplia o programa Brasil Sem Miséria e busca resgatar e acabar definitivamente com a pobreza e com a extrema miséria em nosso país. A partir de março deste ano, todas as famílias que foram cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal passarão a receber um complemento de renda até atingir o valor mínimo de R$ 70 por pessoa. Isso significa dizer que todas aquelas famílias que não atingiam R$ 70 por pessoa receberão um complemento. E serão 2.500.000 famílias que se beneficiarão do programa social que foram alçados com a ampliação do Brasil Carinhoso, que eu tive a satisfação de ser relatora revisora da medida provisória que aprovou o Brasil Carinhoso aqui no Senado Federal. O anúncio de notícia tão alvissareira foi feito esta semana pela presidenta Dilma em solenidade realizada no Palácio do Planalto, em que ressaltou ter da ordem de 773 milhões o investimento nesta medida de complemento em 2003. Na oportunidade, a presidenta Dilma anunciou também a retirada, somente nos 2 últimos anos, de 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza, virando assim a página da nossa longa história de exclusão social. Foi a opção política adotada pela presidenta de estender a Ação Brasil Carinhoso a todas as faixas etárias de beneficiários do programa Bolsa Família, que fez com que o governo alcançasse 2,5 milhões de beneficiários deste programa, 40% destes na faixa de 16 aos 25 anos, que permaneciam em situação de extrema pobreza. Em Roraima, não poderia deixar de destacar aqui a importância que esse programa tem no nosso estado de Roraima. Por meio do Cadastro Único do Bolsa Família, por exemplo, foram encontradas 74.696 famílias em situação de extrema pobreza, conforme levantamento feito nos 15 municípios do nosso estado. Nossos dados mostram que, por meio do Ação Brasil Carinhoso, que faz parte do combate à miséria, 14.410 famílias com pelo menos um filho de 0 a 15 anos de idade já saíram da condição de pobreza extrema, perfazendo 19,29% do total de cidadãos e cidadãs identificados até agora e que se tornaram beneficiários do programa. Há municípios onde a cobertura cadastral superou em muitos as estimativas oficiais. Significa dizer que a superação destes dados vai permitir a inclusão de mais famílias nos programas sociais em nosso estado de Roraima. Apenas 2 municípios que apresentaram cadastro com dados inferiores às estimativas oficiais. Mas nós já estamos entrando em contato com as prefeituras para que eles apresentem novos números, para que eles façam o busca ativa e resgatem essas famílias que estão na extrema pobreza nos municípios apontados. Iniciado em 2012 como complemento do Bolsa Família, o Brasil Carinhoso se assenta em 3 pilares que nós gostaríamos de destacar aqui. O pilar renda, educação e saúde. Desta forma, assegura renda de pelo menos R$ 70 por pessoas e famílias extremamente pobres, com crianças de 0 a 6 anos. E ampliado desde dezembro, já alcança famílias que vivem na extrema pobreza, com jovens de até 15 anos de idade. Uma expansão, aliás, que representa o custo adicional de 1,74 bilhão ao ano no programa Bolsa Família, alcançando 8 milhões de crianças e adolescentes. E estudos comprovam que, entre as pessoas mais pobres do nosso país, 66% são crianças e adolescentes. Daí a importância do Brasil Carinhoso para superar, para retirar essa parcela mais carente, mais necessitada da população da extrema pobreza, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Desta forma, o Brasil Carinhoso protagonizou um efeito histórico. Retirou da condição de pobreza extremamente pobre, das pessoas extremamente pobres, mais 16 milhões somente em 2012.
Desta forma, o programa reduziu em 40% a extrema pobreza no país. Então, 5 milhões de crianças e jovens que viviam em extrema pobreza, em situação de vulnerabilizadas, foram acolhidas pelo programa. Assim, após o Bolsa Família ter retirado da miséria 36 milhões de brasileiros durante o governo Lula, o governo Dilma retirou mais 22 milhões desta condição desumana. A partir do Brasil Sem Miséria, programa social implantado pela presidenta Dilma, sustentado nos eixos de garantia de renda, inclusão produtiva e acesso aos serviços públicos, o governo localizou, por meio do Busca Ativa, outras 791 mil famílias, 791 mil famílias, cadastradas e incluídas no Bolsa Família em extrema pobreza. São números que nos alimentam a alma, mas que sabemos também ainda não representa o fim efetivo da miséria em nosso país. O governo federal estima que ainda existem outras 700 mil pessoas fora do cadastro. Porém, ciente da invisibilidade desta parcela da população brasileira, frente ao poder público, espera contar com o apoio das prefeituras, das administrações municipais, para encontrar essas pessoas, essas famílias, e incluí-las em programas sociais de superação da miséria. Política de inclusão social iniciada em 2003, no começo do governo do ex-presidente Lula, a ação de identificar cidadãos que vivem na miséria é coordenada por 18 ministérios em torno do programa Brasil Sem Miséria. Os números, senhora presidenta, desta ação não podem ser ignorados por nenhum cidadão que deseja ou trabalha por um Brasil sem pobreza extrema, sem miseráveis. Para termos ideia da grandiosidade deste projeto, basta que ressaltemos alguns números. Entre eles, as ações executadas são 267 mil famílias, pessoas matriculadas em 416 tipos de curso técnico. Mais 22 milhões de atendimentos em programas de produção inclusiva para pessoas pobres do campo, levando água, levando luz e assistência técnica para os assentados da reforma agrária, para as pessoas que vivem no interior do nosso Brasil. Implantação de 240 mil cisternas no semiárido nordestino. Adesão ao ensino integral de escolas que atendem alunos beneficiários do programa e construção de creches, postos e unidades de saúde em nosso país. Ainda assim, os projetos, programas e ações sociais implantados pelo governo nestes 10 anos, voltados a reduzir a miséria do nosso país, não se livraram de críticas infundadas e injustas. Excluindo-se especialistas e pesquisadores que têm posição fixada sobre concepções teóricas, as críticas feitas pelos opositores ao governo petista, não além de demonstrarem desconhecimento, revelam muito preconceito e muita discriminação. Inegavelmente, as críticas mais duras que são desferidas contra as políticas sociais do governo Lula e Dilma são relacionadas aos benefícios mais cruciais para as pessoas que as recebem. Benefícios fundamentais para a vida digna desses cidadãos. Cito aqui apenas as medidas de expansão do Bolsa Família e da diminuição da conta de luz, da conta de energia elétrica. Os argumentos, senhores senadores, causam prejuízos financeiros ou políticos. Cuidar das pessoas não é ação de interesse desses críticos, mas é bom registrar que estas críticas navegam ao sabor da conjuntura política, ou seja, ora criticam, ora defendem os programas sociais inclusivos implantados no país e que respondem pela elevação de milhões de pessoas à classe C, como mostram as pesquisas em nosso país. A bem da verdade, senhores senadores, as mudanças ocorridas nesta década também deram outra dinâmica à economia brasileira, particularmente em regiões tradicionalmente pobres, como a região norte, a região nordeste, para onde muitas empresas se mudaram para melhorar a condição de vida e de trabalho do povo brasileiro, do povo nordestino e do povo nortista. Sem falarmos também no empoderamento de milhões de mulheres urbanas e rurais e de todas as áreas de produção, que passaram a ter sua autonomia financeira, familiar
pessoal e emocional. Uma grande conquista para as mulheres. As mudanças processadas nesta década sustentam-se, sem sombra de dúvidas, numa tríade: o povo, setores da sociedade que ajudaram a construir estas políticas públicas e o líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta casa democrática de debates, manifestações e discussões sobre temas de interesse da nação, uma luta política se trava desde ontem em torno dos feitos dos governos do ex-presidente Lula e da atual presidenta Dilma Rousseff. Com o pretexto de clarear as mentes e fazer valer a verdade dos fatos históricos, quero terminar o meu discurso ressaltando o irrefutável. O governo do ex-presidente Lula encontrou, é verdade, na estrutura governamental, alguns programas sociais implantados por governos anteriores, mas que, infelizmente, eram muito precários e que não exibiam números expressivos em termos de transformação social e econômica em nosso país. Foi inegavelmente a partir do governo do ex-presidente que milhões de pessoas foram incluídas no cadastro do Bolsa Família. Programa, aliás, reconhecido até por instituições internacionais e passaram a ter, enfim, um rendimento mensal. É no governo da presidenta Dilma que 2,5 milhões de beneficiários de um programa social de sucesso começa a superar sua condição de pobreza. Estes são os últimos brasileiros e brasileiras residentes em todas as regiões do país que foram incluídos no cadastro único, mecanismo que propicia ao poder público o conhecimento sobre quem são, onde vivem e que características têm os pobres brasileiros. Com base nesses dados estatísticos colhidos por meio deste cadastro, que o governo está a incluir essas famílias em programas de transferência de renda, matricular seus integrantes em cursos profissionalizantes, oferecer serviços de assistência técnica e extensão rural, dar o acesso à água, à tarifa de energia reduzida, à luz, enfim, a porta de saída do programa Bolsa Família. É, enfim, do governo de duas grandes lideranças nacionais, Lula e Dilma, o mérito de, em 10 anos, transformar o combate à desigualdade social em uma política de Estado. Aprendi muito cedo que, no mundo da política, render-se aos fatos antes de ser contradição é um mérito. Mérito de quem sabe fazer deste campo da vida humana um espaço de convivência de contrários. Senhoras Presidenta, queria deixar aqui a minha enorme satisfação com a ampliação do programa Brasil Sem Miséria do Bolsa Família, implantado pelo presidente Lula e ampliado pela presidenta Dilma Rousseff. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigada.